Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus se manifestando na minha vida. Eu sou a Gabi Dias e nós estamos aqui iniciando mais um vídeo dessa semana de transformação e hoje nós vamos falar sobre o medo. Faça com medo, assumindo a responsabilidade, mesmo quando é difícil. Seja muito bem-vinda e vamos mergulhar nesse tema que tenho certeza que vai transformar a sua vida. Hoje nós vamos mergulhar em um tema que eu sei toca o coração de muitas de vocês, que é o medo. Não é verdade? Aquela sensação paralisante que nos impede de dar o próximo passo, de viver o propósito de Deus, de viver aquilo que Deus tem para nós, de assumir a vida que Ele nos chamou para ter. Você já se perguntou, você já se pegou pensando em algo assim? Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo. Ou sinto um frio na barriga só de imaginar sair da zona de conforto. Talvez você tenha um sonho, um chamado, uma ideia que pulsa no seu coração, mas o medo sussurra, você não é capaz, vai dar errado. E se te julgarem? Não é verdade? Você já não pensa essas coisas? Não passa isso pela sua cabeça? Eu estou aqui para te dizer uma verdade libertadora. O medo é um conselheiro mentiroso. Tá comigo? O medo é um conselheiro mentiroso. Ele distorce a realidade, ele aumenta os obstáculos e nos faz acreditar em uma versão limitada de nós mesmas, meninas. Mas sabe qual é a boa notícia? É que você não precisa ser refém dele. A fé não elimina o medo da nossa vida e essa é uma verdade, mas nos dá a coragem para agir, apesar dele. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre assumir a responsabilidade da sua vida, mesmo quando o medo gritar mais alto no seu ouvido. Nesse vídeo você vai descobrir como ressignificar o medo, entender o papel da responsabilidade da sua jornada de fé, claro, e o mais importante de tudo, aprender passos práticos. Você sabe que eu gosto de trazer para a prática, né? Vocês já me conhecem aqui. Te dou o conceito, te ensino e depois eu te dou o passo a passo para você aplicar na sua vida. Então nós vamos aprender passos práticos para fazer o que precisa ser feito, mesmo com o coração acelerado. Combinado? A gente também combina muita coisa aqui nesse canal, hein? Vamos lá. A vida que Deus planejou para você está do outro lado do medo. Vamos juntas, meninas, nessa jornada? Eu quero te fazer esse convite. Vamos juntas nessa jornada? Você tá comigo? Porque eu tô com você. Então, para começar, que eu sei que você disse sim, o que é o medo? O que é o medo? Pra gente começar a desvendar esse gigante chamado medo, nós precisamos entender o que ele realmente é. E aqui nós vamos unir duas perspectivas poderosas, a da terapia e a da fé. Do ponto de vista terapêutico, o medo é uma emoção humana fundamental, uma resposta neurobiológica de proteção, ok? Nosso cérebro, especialmente uma parte chamada amígdala, é programada para nos alertar sobre os perigos. Então, quando nós percebemos uma ameaça, seja ela real ou imaginária, o nosso corpo físico ele reage. O nosso coração acelera, a respiração fica ofegante, os músculos se tensionam, por exemplo. É o famoso mecanismo de luta, fuga ou congelamento. Você já ouviu falar nisso? Isso é natural. Isso é uma herança evolutiva que nos manteve vivos por milênios. Então, meninas, sentir medo não é um sinal de fraqueza. É um sinal de que você é humana e o seu corpo está tentando te proteger. Simples assim. Mas e a fé nisso? Como o cristianismo enxerga o medo? A Bíblia não ignora o medo, você sabia disso? Pelo contrário, ela reconhece como uma emoção humana legítima. Pensa nos discípulos no barco durante a tempestade, por exemplo. Você conhece essa passagem? Você vai encontrar lá em Marcos 4:35. Eles foram tomados pelo medo, mesmo com Jesus ali.
Pensa em Davi, um homem segundo o coração de Deus, como a gente bem sabe. Em vários salmos, ele expressa os seus temores, mas ele sempre busca refúgio no Senhor. Um exemplo a gente pode trazer aqui agora, Salmo 56. Você vai encontrar: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Salmo 56, versículo 3. Me vindo o temor, hei de confiar em ti. No entanto, a Bíblia também nos alerta sobre o medo que paralisa. O medo que nos afasta do propósito de Deus. Então, meninas, o inimigo das nossas almas adora usar esse mecanismo natural de proteção para nos aprisionar. Ele sussurra mentiras, distorce verdades e nos faz acreditar que estamos sozinhos, que não somos capazes, que o risco é grande demais. Você sabia disso? Você se enxerga nisso? Você vê isso acontecendo com você? Ele, o inimigo das nossas almas, ele quer nos manter pequenas, estagnadas e longe da plenitude que Deus planejou para nós. Então, qual é a ponte entre a terapia e a fé? Qual será essa ponte? Vamos ver? Deus nos criou com uma capacidade de sentir e também de sentir medo. Um medo que nos protege dos perigos reais do mundo, de atravessar a rua na frente de um carro, de se jogar de um penhasco, né, de pular de um lugar alto, enfim. Mas o que o inimigo faz? O inimigo ele distorce esse mecanismo para nos impedir de avançar. Então a nossa tarefa como mulheres de fé, que eu sei que você é, e que buscam o autoconhecimento, e é por isso que você está nesse canal, é usar o discernimento que o Espírito Santo nos dá para diferenciar o medo que nos protege do medo que nos paralisa. É entender que o medo é um sentimento, não uma verdade absoluta. Será que você pode escrever isso em algum lugar da sua casa? O medo é um sentimento, não uma verdade absoluta. E que com Deus nós podemos enfrentá-los. Ok? Com Deus nós podemos enfrentar esse medo. Agora, antes da gente continuar, eu quero que você curta esse vídeo e que você comente aqui: o medo é um sentimento, não é uma verdade absoluta. Combinado? Escreve aqui pra mim. Então vamos seguir. E qual é o antídoto contra o medo? Né? O que a gente pode fazer para combater isso? Se o medo é um sentimento natural que pode ser distorcido para nos paralisar, qual é esse antídoto? A resposta é poderosa e libertadora. Eu tenho certeza que você já sabe, mas eu tô aqui para te lembrar e para te incentivar. É a responsabilidade. Eu não tô falando de culpa, ok? Mas da autorresponsabilidade. Na terapia, nós aprendemos que, embora não tenhamos culpa do que nós sentimos, e o medo é um sentimento que surge muitas vezes sem o nosso controle consciente, não é verdade? Somos 100% responsáveis por como agir diante desse sentimento. E essa é a chave da maturidade emocional. Se você segue esse canal, se você me segue, você está buscando uma maturidade emocional. Então, todo dia às 5 horas da tarde sai vídeo aqui para você. Acompanha a maratona que eu tenho certeza que você vai amadurecer. Ok? Então, vamos voltar um pouquinho. O medo é um sentimento que surge muitas vezes sem o nosso controle consciente, mas nós somos 100% responsáveis por como agimos diante desse sentimento. E essa é a chave. Bacana? É entender que você tem o poder de escolher sua resposta, mesmo quando a emoção é avassaladora. É o que eu falo, nós precisamos aprender a dar a resposta certa aos céus, ok? Então, diante do medo, existe uma resposta certa que você precisa dar. É sair da posição de vítima das circunstâncias ou dos seus sentimentos e assumir o controle da sua vida. Pensa comigo. Quando você está aprendendo a dirigir, por exemplo, se você já passou por isso, é natural você sentir medo, não é verdade? Sei lá, aprendeu a andar de bicicleta, você sentiu medo. Tudo que você está aprendendo, que você não tem o controle, você sente medo, não é verdade? Todo desconhecido também traz medo. Então, medo, por exemplo, de quem está aprendendo a dirigir é bater o carro, de não conseguir estacionar, de ser julgado pelos outros motoristas. Mas você não para de dirigir por causa do medo, não é verdade? Você vai vencendo esse medo, pelo menos deveria ser. Eu sei que existem umas mulheres que elas não conseguem, mas também a gente consegue tratar isso. Mas o normal, o correto é a gente vencendo esses medos.
Você assume a responsabilidade de quê? De aprender, de praticar, de enfrentar o trânsito, de ir gradativamente, né? Mesmo com medo, mesmo com seu coração acelerado, mesmo que com aquele frio na barriga. E aí o que acontece? A cada pequena vitória, por exemplo, uma baliza bem feita, né? Uma ultrapassagem segura, uma saída que você vai e volta e não bate ninguém, a sua confiança ela vai aumentando. E o que acontece? O medo diminuindo. Então a responsabilidade de agir, apesar do medo, é que te leva a essa liberdade. Você está conseguindo compreender? Você está conseguindo entender? E como isso conecta com a fé, então? Vamos ver o que a Bíblia fala? A Bíblia ela nos ensina sobre responsabilidade de diversas formas. Na verdade, a Bíblia ela é um modelo de dignidade de vida. Uma das mais claras é a parábola dos talentos, que a gente acha lá em Mateus 25. Jesus conta a história de um senhor que confia seus bens a 3 servos. 2 deles assumem a responsabilidade de multiplicar o que lhes foi dado. Seus bens a 3 servos. Então, esses servos, mesmo correndo risco, eles têm uma responsabilidade, não é verdade? O terceiro, porém, por medo, o que ele faz? Ele esconde o talento. E esse talento que a gente já encontra em Marcos 25 não é talento de fazer coisas, mas é dinheiro mesmo, o nome era talento, tá? Então, ele esconde esse talento e não faz nada com ele. O Senhor não repreende por ter medo, mas por não ter agido, por não ter assumido a responsabilidade de usar o que lhe foi confiado, de multiplicar o que foi confiado. Porque o medo é natural. Deus nos deu dons, talentos, sonhos, chamados e um potencial ilimitado nele. E Ele espera que a gente faça algo com eles, mesmo que seja assustador. Assumir a responsabilidade de agir, de dar o próximo passo, de usar o que Ele nos deu, é um ato de fé e obediência. É você dizer a Deus, eu confio em Ti e por isso eu vou fazer a minha parte mesmo com medo. É o ato mais poderoso de fé e amor próprio que você pode praticar. Não tenha medo. Vá, faça, avança, vai devagarzinho, vai com um passo, outro passo, mas vai vencendo. Não tenha medo do desconhecido, não tenha medo da dificuldade, não tenha medo se alguma coisa pode acontecer, porque o que você aprendeu? O que você aprendeu e você escreveu para mim? O medo é um sentimento, não uma verdade absoluta. Essa frase vai te dirigir. Amém? Vamos para os passos práticos? Como a gente vai agir, então, com medo? Vamos lá? Agora que nós entendemos o medo e a importância da responsabilidade, porque primeiro nós falamos que o medo é um sentimento, e depois que o antídoto contra o medo é a responsabilidade. Nós vamos para a parte prática. Como de fato imaginamos quando o medo nos paralisa? Como que você pensa? Como de fato nós agimos quando o medo nos paralisa? Eu separei 4 passos simples, mas poderosos, que unem a sabedoria terapêutica, a verdade da palavra de Deus e vai ser poderoso na sua vida, ok? Nomeie o medo. Nomeie o medo. A gente tem aprendido muito isso aqui, né? A nomear os nossos sentimentos. A olhar para dentro e dar nome. Dar nome ao nosso erro, à nossa fraqueza, à nossa dor. Isso é poderoso. Isso é o primeiro passo. Tá entendendo como é realmente o primeiro passo para tudo? Então, nomeie o medo. O medo, quando abstrato, é um monstro gigante. Mas quando nós o nomeamos, ele encolhe. Tira o medo do campo do não sei o que é e traga-o para a luz. Qual é o medo real por trás da sua paralisia? Me fale o motivo. Pense agora. Por que você tem medo de dirigir? Tem um motivo, e é esse motivo que a gente tem que puxar. É o medo de você falhar? É o medo de ser julgada? De não ser boa o suficiente? De perder o controle? De desagradar alguém? Pega um papel e uma caneta. Eu vou esperar você pegar. Dá uma pausa nesse vídeo. Aí você vai escrever, o meu medo é, e você vai dar um nome a ele. Você o torna tangível. Dar o nome ao seu medo torna esse medo
palpável, tangível e, portanto, manejável. Você não pode mais lutar contra algo que você não pode ver. Você não consegue lutar contra algo que você não consegue ver. Agora você vê. Você não pode lutar. O nosso inimigo tem que ter um nome. Também guarda isso. Sempre que você tiver em algum momento, você precisa parar, olhar para dentro e nomear o que você está sentindo. Por quê? Porque nós não conseguimos lutar contra algo que nós não conseguimos ver. Então peça, se você não conseguir a Deus em oração, se você não conseguir ver sozinha, peça a Deus em oração o nome do que você está sentindo. Fala, Espírito Santo, me dá o nome do que eu estou sentindo. Eu faço muito isso. E é poderoso. Depois que eu tenho um nome, eu tenho um norte para ir. Eu sei o que eu tenho que seguir. Eu sei por onde as minhas orações vão. Eu sei o que eu tenho que mudar de prática na minha vida. É poderoso. Tudo que eu falo aqui para você, eu sei, eu vivo e eu pratico também na minha vida. Eu tenho mais de 10 anos de mentoria com mulheres, cuidando de mulheres. Eu sou terapeuta, eu sou pastora, então eu sei, eu lido com pessoas. O que eu estou te falando, se você aplicar, se você fizer o que você está aprendendo nesses vídeos, você vai mudar a sua vida. Você vai transformar a sua vida. E não é só para esse momento, são atos que você está aprendendo, são atos, são rotinas, são práticas na sua vida que você vai carregar para ciclos e ciclos. E você nunca mais vai viver da mesma maneira. Você vai encontrar essa maturidade emocional que tanto você está buscando. Ok? Outro passo. Encontre a verdade de Deus. Para cada medo que você nomeou, querido, existe uma promessa de Deus que o contradiz. Você sabia disso? A palavra de Deus é a nossa espada e o nosso escudo. Se o meu medo é de falhar, lembre-se, por exemplo, Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Se o meu medo é de ser julgada, lembre-se o que está escrito em Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se o seu medo é de não ser boa o suficiente, lembre-se, por exemplo, o que Efésios 2:10 fala. Porque somos feitas à sua imagem, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Mergulhe na palavra e deixe a verdade da palavra desarmar as mentiras do medo da sua mente, ok? Essa transformação de mente. Por isso que quando a gente nomeia, nós paramos. Essa é a prática terapêutica. Pare e nomeie. Ache em você. Por que você tem medo? Ok, você tem medo. E aí você fica, eu tô com medo. Mas você tem medo de quê? Eu tenho medo da exposição. Você consegue entender como muda? Você nomeia, então você sabe o nome do seu inimigo. Então o nome do seu inimigo não é o medo é um sentimento. Ele é um sintoma de uma causa. A causa é a exposição. Então o que a gente combate? O medo ou a exposição? A exposição. Você conseguiu entender? Compreendeu? É mais ou menos assim. Então, por isso que você precisa olhar para si. Então, quando eu acho essa exposição, eu vou encontrar uma palavra que combata essa minha vergonha de ser exposta. Você entende? Vamos para o próximo passo. Dê o menor passo possível. O que é isso? Dar o menor passo possível, essa é uma chave de responsabilidade em ação. Não se preocupe em dar um salto gigante. Pergunte-se qual é a menor, mais ridícula e minúscula atitude que eu posso tomar hoje em direção ao meu objetivo, apesar do medo. Às vezes a gente paralisa porque nossa mente vai lá no máximo, vai no macro, vai no muito, vai no grande. Só que a gente esquece que para chegar lá, eu preciso dar um primeiro passo aqui. Eu preciso dar um passo pequeno aqui. E é isso que a gente vai começar a fazer. Qual é a menor, a mais ridícula, a minúscula atitude que eu posso tomar hoje em direção ao meu objetivo? Se você quer começar um negócio, o menor passo pode ser pesquisar um fornecedor, você sabia? Fazer um orçamento. Se quer se reconciliar com alguém, pode ser enviar uma mensagem curta
Oi, oi, tô com saudade. Oi, eu amo tanto você. Se quer mudar de carreira, que tal você atualizar o seu currículo fazendo pequenos cursos e se preparando para isso? O importante é você quebrar a inércia. Pequenos passos criam um monumento e constroem confiança. Lembre-se, um passo de cada vez. Um passo de cada vez. E a jornada... Um passo de cada vez. E a jornada de 1000 milhas começa. Um passo de cada vez e você entra na sua estrada que te levará ao seu destino. Passo 4. Celebre a sua coragem, não o resultado. Você sabia disso? Às vezes você quer o resultado te frustra e você ainda está no seu processo de celebrar a coragem de sair da inércia. A nossa sociedade nos ensina a celebrar apenas o resultado final. Mas quando agimos com medo, o verdadeiro triunfo, meninas, não está... o verdadeiro triunfo está no nosso ato de coragem. Celebre o fato de você ter agido independente do resultado imediato, porque às vezes o resultado só vem depois. Você enviou um e-mail? Celebre. Você fez a ligação? Celebre. Você deu o primeiro passo para procurar um curso novo? Celebre. Treine seu cérebro a associar a ação corajosa com uma recompensa interna, fortalecendo a sua autoconfiança e te preparando para o próximo desafio. Porque o primeiro desafio pode ser uma pesquisa no Google. O seu primeiro pequeno passo pode ser essa pesquisa no Google, o levantamento de um orçamento. Quanto é? Cara, eu faço isso. Eu quero ensinar uma coisa para vocês. Quando eu tenho algo, um projeto, um sonho que é enorme, que talvez hoje na minha realidade não seja possível, eu sempre faço isso. Eu falo, eu preciso de um orçamento. Eu preciso saber quanto custa. E aí é a partir desse primeiro passo que nós damos o segundo passo, o terceiro passo. Porque se a gente fica, eu vou te dar um exemplo bem prático, bem corriqueiro, que você consiga entender. Você quer fazer uma viagem com a sua família para Paraty. Não vamos para Disney, vamos ficar em Paraty. Vamos ficar em outro estado. Você quer fazer uma viagem com a sua família. Só que hoje, no mês de agosto de 2025, você não tem R$1 na sua conta. Vamos pensar assim. O que você faz? Eu queria tanto viajar com a minha família. Só que você nunca viaja, porque você sempre fica com esse pensamento. Eu queria tanto viajar com a minha família, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho dinheiro. E você não dá, você fica presa. Você fica presa, mas se eu não conseguir pagar, mas se eu não conseguir, e se eu gerar expectativa e frustrar, você não sai desse lugar de medo. Então, o que você precisa fazer? Eu quero viajar com a minha família para Paraty. Eu vou entrar e vou pesquisar quanto é um pacote para Paraty, porque eu não sei se é R$100 ou 10 mil. Às vezes é R$100 e você pode. Só que o fato, esse medo, essa falta de coragem que você tem, a paralisia que você tem, porque você não consegue dominar o seu interior, o que está acontecendo com você, faz com que você nem dê o primeiro passo, o pequeno passo. Então, dê um pequeno passo. Ok? E quando você der esse primeiro passo, você fala, caraca, que incrível. Eu consegui vencer algo que eu nunca nem tentei. Você tem medo de se frustrar em coisas que você nunca tentou. O que a gente aprendeu? O medo é um sentimento. O medo é um sentimento. Um sentimento mentiroso. Ok? Então celebre, treine o seu cérebro, fortaleça o seu cérebro, sua autoconfiança, ok? Tem uma outra frase que eu uso muito também na minha própria vida, no meu trabalho com clientes, eu falo assim, nós já temos o não, eu vou atrás do sim. O que eu vou perder? Eu já tenho o não. O que eu vou fazer? Eu vou tentar, e se não der, não deu, mas eu não posso deixar de tentar. Ok? A coragem, meninas, é um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ele fica. Aprenda isso, por favor. Ok? Minhas queridas, minhas meninas, minhas amigas, mulheres, a coragem não é a ausência do medo, mas a ação apesar do medo. Ok? É um músculo que se fortalece a cada vez que você decide dar um passo.
mesmo com o coração acelerado e a voz com medo, e a voz trêmula, sussurrando, e o coração acelerado e o suor. Ok? Lembre-se, Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Você é mais forte do que você pensa. Se você tiver que escutar alguma voz, escute a minha nesse momento. Você é mais forte do que você pensa, mais capaz do que imagina. E Deus tem um propósito grandioso para sua vida. Não permita que o medo te roube a alegria de viver esse propósito. Eu quero te falar, assuma a responsabilidade pela sua jornada. Confie em Deus e dê o próximo passo. Eu não sei qual é, mas você sabe. Eu não sei qual é, mas você sabe. Eu quero te incentivar. Não permita que o medo roube a sua alegria de viver. A única pessoa responsável pela sua vida é você. A única pessoa responsável pela sua jornada é você. Então se mova. Se mova. Eu quero orar por você agora. Eu quero pedir ao Senhor que Ele te abençoe e te guarde. Que Ele te ilumine, que Ele ilumine o teu caminho em nome de Jesus e te dê sabedoria e coragem para fazer o que é preciso ser feito. Mesmo que você tenha medo, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te capacite a discernir a voz de Deus e a silenciar as mentiras do inimigo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você crê? Agora eu também quero te convidar a um desafio. Eu já te fiz esse desafio lá em cima, escreva nos comentários. Se você não fez, faça agora. Me mostra que você chegou até o final desse vídeo e que você foi abençoada. E se esse vídeo realmente te abençoou, deixe o seu like. Compartilhe com uma amiga que você quer vê-la vencendo. Compartilhe com uma amiga que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal. Porque todo dia aqui às 5 horas tem vídeo para você. Então essa semana é a semana da transformação. Hoje você está vendo esse vídeo, amanhã tem mais vídeo e eu sei que cada vídeo dessa semana será um degrau na sua transformação. E esse canal é um caminho para o seu amadurecimento emocional, equilibrando a terapia, as práticas terapêuticas com a palavra de Deus. Amém? E essa junção é poderosa em nome de Jesus. Ok, meninas? Seja muito bem-vinda a esse espaço de crescimento, de cura e transformação. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.